Bom dia, irmãos. Então vamos para mais uma aula da nossa EBD. Nós estamos trabalhando, agora o tema de Apocalipse. É um tema muito pertinente, como nós já conversamos na aula anterior, nas aulas anteriores, nós precisamos compreender que é a revelação do céu para nós. Aquilo que aprouve a Deus nos revelar sobre o que seria do futuro, sobre o que Ele gostaria que nós entendêssemos enquanto povo, enquanto igreja, para estarmos com Ele pela eternidade. Ele permitiu, por meio da escrita do livro de Apocalipse. A gente já viu também que não foi só em Apocalipse que a gente tem essas descrições, nós temos essas descrições nos profetas, mas nós temos estudado, lido esse livro. Mais uma vez eu reforço que é importante nós lermos a palavra do Senhor, é importante nós buscarmos a direção do Senhor, para esse tempo de estudo, porque é só Ele que pode esclarecer aos nossos corações a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, e o ensino dEle, que também é perfeito. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada por mais um período de estudo da Tua Palavra. Louvamos ao Senhor, porque nós sabemos que a Tua Palavra jamais volta vazia, ela cumpre o seu propósito. E nós entendemos que se aprove ao Senhor nos ensinar sobre o livro de Apocalipse, há algo que o Senhor quer transformar na nossa vida, há algo que o Senhor quer transformar no nosso caráter, e nós nos colocamos à Tua disposição para cumprir a Tua vontade e para sermos moldados conforme o Teu querer. Abençoe, Deus, cada irmão nesse tempo que está ouvindo, Pai amado, esse estudo, e que possamos ser edificados pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu mover sobrenatural nas nossas vidas, Pai querido. E que seja a Tua palavra, Deus amado, a calar e ensinar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui para o livro de Apocalipse, nessa aula, nós trabalharemos as aulas que são referentes, ao conteúdo das aulas 3 e 4 da revista, do material da revista, que são as cartas às igrejas. Aqui a gente vai ver o conteúdo principal das 7 cartas, tá? Conhecer, Então são 2 objetivos gerais, conhecer os conteúdos e também compreender a atualidade das cartas para a igreja. E os cristãos hoje. É muito importante que toda vez que a gente fizer traçar esse panorama aqui, sobre a igreja, que a gente se coloque no lugar. São situações reais e situações atuais, Às vezes a gente cai num erro de dizer, mas isso foi lá em Esmirna, isso foi lá para a igreja de Filadélfia, isso não acontece hoje. E assim, não estaria na palavra do Senhor, se não fosse possível que até hoje nós tivéssemos as mesmas circunstâncias e as mesmas situações, tá? A gente também tem que, ali nos objetivos específicos, os irmãos podem ver, a gente precisa traçar, essa associação do conteúdo das cartas com a realidade da nossa igreja também. E escrever conselhos práticos para a nossa igreja. Então, quando a gente fala nossa igreja, é a Igreja Batista em Porto União, tá? Primeira Igreja Batista em Porto União. Então, vocês vão... Eu imagino que os irmãos tenham um caderninho, onde vocês anotam diariamente aquilo que vocês leem, os resumos que vocês fazem, aquilo que o Senhor ministra o coração de vocês. Então, nesse caderninho, anotem os conselhos práticos para a sua igreja, relacionados a esses conselhos que foram escritos para as 7 igrejas ali do Apocalipse, certo? E também relacionar pelo menos um dos conselhos com a sua vida cristã. Então, nós temos que olhar para esses conselhos das igrejas e também trazer para a nossa vida, tá? Para aquilo que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano como cristãos. Então, vamos lá. O texto áureo para nós, ou seja, o texto principal, o texto que nós devemos conhecer e também decorar, seria o ideal, é Apocalipse 1:9. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança,
sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Nossa, que maravilha, né? Imagina nós ouvirmos isto, Senhor, né? Que bênção. Conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e perseverança. A gente vai ver daqui a pouco que essa relação, né, de obras, amor, fé, ela está relacionada a servir aos outros, né? Então é o distribuir esse amor, é o entregar, é o doar esse amor às outras pessoas, né? Então é o amor que ele vira em obras, ele vira em serviço para alguém, de tão grande e de tão maravilhoso que ele é, né? Então, que bênção. Mas esse é o nosso texto áureo, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente hoje e vamos trabalhar um comparativo aqui entre as igrejas. E eu fiz essa tabela aqui e os irmãos podem traçar, né, nos seus caderninhos de anotação, de devocional, algo parecido, tá? Por quê? Porque nós vamos conhecer a igreja, né? E aí eu também tomei a liberdade de colocar os textos aqui, os irmãos podem acompanhar para anotar. Nós vamos anotar o elogio que é trazido a essa igreja, tá? Então, em que Deus elogia, e também tem o caso em que Deus não elogia nada, né? Nós anotaremos também a instrução que Deus dá, ou seja, como que Deus orienta que esse problema, né, ou aquilo que não está tão de acordo com a palavra do Senhor, a maneira como o povo pode corrigir. Aí nós vamos colocar também a promessa, ou seja, aquilo que Deus garantiu que se a pessoa, a igreja, né, perseverar na fidelidade, no amor, na pureza, né, aquilo que vai receber. E esse conselho aqui é o conselho que cada um de nós vai escrever para a igreja, tá? Para a igreja, como eu comentei no início, a nossa igreja, que no caso é a primeira igreja batista em Porto União, certo? Esse conselho, cada um de nós, eu já coloquei os meus aqui, mas cada um de nós vai escrever baseado no que Deus já registrou lá no Apocalipse para cada uma das igrejas, tá? Então vamos lá. A primeira igreja que aparece ali para nós é a igreja de Éfeso. E vocês estão vendo aqui que existe um elogio a essa igreja em Éfeso, né? Lá no capítulo 2 de Apocalipse, que é uma relação ao trabalho. Então, por exemplo, lá no capítulo 2, versículo 2 diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, né? E no 3, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então, esse é o elogio desse trabalho, né, que ele foi perseverante, foi um trabalho, e percebam que quando ele fala em relação ao trabalho, ele fala também em relação a essa paciência, ou seja, o que é a paciência? Eu constantemente, né, eu realizo o meu trabalho, e eu faço ele com calma, com dedicação, ainda que eu tenha alguns percalços, né? Então eu tenho paciência mesmo que alguma coisa saia do meu controle. Eu vou lá e faço outra vez, certo? Então, assim, quando a gente olha para esse texto aqui, vamos dizer assim, essa colocação, né, em relação ao trabalho, ela é um elogio de Deus àquilo que essa igreja tem desenvolvido. E uma outra coisa que também tem destaque nesses dois versículos, e os irmãos podem ler depois, é a oposição ao pecado. Né? Quando ele diz assim, vocês colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, né? Ou seja, reconhece o pecado, né? Reconhece aquilo que não é necessariamente do Senhor. E com isso é trazida uma instrução. Por quê? Porque tem algo que Deus desaprova, tá? E esse algo que Deus desaprova, ele tá ali
ele está na sequência, né, quando o Senhor fala assim, no versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, qual que é a instrução aqui? Né? Depois disso, vocês vão ler lá os versículos. A instrução a essa igreja é que volte ao primeiro amor. Para quê? Para que essa igreja tenha o direito ali a usufruir da árvore da vida, né? Então, para estar, né, utilizando, vivenciando, né, esse momento com Deus, né, e usufruindo da árvore da vida. Então, nesse contexto, qual que seria o meu conselho? Esse é um exercício para os irmãos fazerem, né? Nas suas casas, né? Nas suas anotações. Qual que seria o meu conselho para nós enquanto igreja? Porque a gente tem que entender que a primeira igreja batista em Porto União são as pessoas que são parte dela, são as pessoas que congregam, né, juntas ali com um propósito único, comum, né, e eu diria que exclusivo, que é adorar ao Senhor Jesus Cristo, tá? Então, qual que seria o meu conselho baseado no texto? Manter a chama do primeiro amor. Por quê? Porque quando a gente se distancia do primeiro amor, que é aquele encantamento, é aquele momento assim, de encanto que a gente tem por Jesus, é quando nós entendemos que nós somos salvos, né, do pecado, que nós somos retirados de um lugar de escuridão, de tristeza e levados para o reino do Filho do seu amor, né, como está descrito lá em Colossenses. Então é esse encanto que muitas vezes ao longo do tempo, ao longo da caminhada cristã, a gente corre um risco muito grande de perder, né? Então, nós precisamos constantemente voltar, retornar ao primeiro amor, né? Voltar a essa prática das primeiras obras, que eram as práticas por conta do amor e do encanto por Jesus mesmo, né? Quando a gente se apaixonou por Jesus. Aí nós temos a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, né? E nós temos essa descrição a partir ali do versículo 8 do capítulo 2. E no versículo 9 do capítulo 2, nós temos a seguinte descrição. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são. Então, o que a gente identifica aqui? Que essa igreja passou por diferentes sofrimentos. Por que eu coloco aqui diferentes sofrimentos, né? Porque a gente tem uma descrição aqui. Conheço as tuas obras, né? Então, eles praticavam algo, né? Em relação à palavra do Senhor. E obra você faz para alguém. Então, haviam pessoas envolvidas. E tribulação, e pobreza, e blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são. Então percebam que são diferentes sofrimentos, porque a tribulação, a pobreza e a blasfêmia que os outros possam fazer contra nós são coisas diferentes. E essa igreja passou por todas essas dificuldades, digamos assim, tá? E nós temos nesse contexto, né, que o Senhor conhecia as obras. E Deus, no versículo 10, diz para eles assim: nada temas do que has de padecer. Então, além do que eles já sofreram, eles estavam sendo avisados de que mais alguma coisa ia acontecer, mais alguma coisa, né, aconteceria. E ele descreve o que aconteceria, né? Que o inimigo lançaria alguns deles na prisão, eles seriam tentados e teriam uma tribulação ali de 10 dias. Então percebam que o sofrimento ele existiu e o que o Senhor estava mostrando é que o sofrimento ele aconteceria novamente. Mas qual foi a orientação e a instrução de Deus para eles? Sejam fiéis, e o fiéis até a morte. Nós sabemos que já existiu uma perseguição ferrenha ao cristianismo, né? Ao longo da história, vários períodos a gente pode constatar isso, pode verificar isso, né? Tem registros de toda sorte. E os cristãos, eles já foram lançados aos leões como se fosse divertimento, entretenimento, né? Então as pessoas se reuniam e a gente tem aí historicamente a questão do Coliseu,
em que os cristãos eles eram colocados naquela arena, né? E eles eram a diversão do povo, era o parte, né, do pão e circo que o povo recebia. Então, quando a gente pensa num cenário desse, que é um cenário de profunda dor, de profundo sofrimento, nós compreendemos que isso que é a instrução do Senhor a eles, né, de serem fiéis até a morte, é algo que provavelmente consolou os seus corações. Por quê? Porque eles sabiam o que eles estavam passando e eles puderam compreender que Deus estava com eles e entendendo o que eles estavam passando e ainda esclarecendo o que viria pela frente, né? E quando a gente pensa nisso, né, lá no versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Nós temos a confiança, Deus demonstrando a eles a presença dele e provavelmente essa igreja, a igreja de Esmirna, tendo a confiança da presença do Senhor, ainda que no meio da morte. Então hoje, quando a gente olha para um cenário desse, até por conta da liberdade religiosa que nós temos aqui na nossa sociedade, a gente pode até estranhar, né? Estranhar, inclusive, alguém, né, que eles tenham recebido essa direção, né, de alguém, que no caso foi João, inspirado, né, por meio da visão que ele teve de Jesus, onde Jesus explicou isso para ele. A gente pode até estranhar essa afirmação, sejam fiéis, né? O que vencer não receberá o dano da segunda morte, ou seja, ele afirma mais uma vez que esse povo morreria. E para nós isso pode parecer inconcebível, mas para o contexto dessa geração, né, para esse tempo, foi um consolo. E hoje para nós, como que a gente pode contextualizar na nossa vida? São os desertos da nossa vida, né? Então, não sofrerá o dano da segunda morte, né? E receberá ali a coroa da vida. Então, quando nós pensamos nisso, todas as dificuldades elas ficam menores, porque nós entendemos que a presença do Senhor ela é maior do que todas as nossas dificuldades, do que todos os nossos sofrimentos. É maior do que todo sofrimento diverso, de tribulação, de pobreza, de blasfêmia, de ir para a prisão, de ser tentado, né? A gente tem que lembrar que nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências, então é a nossa carne, né? É o clamor da nossa carne que é usado contra nós para sermos tentados. E aí nós temos que ser fiéis, né? Muitas vezes, no meio de uma doença, nós somos tentados a duvidar da grandeza de Deus, da possibilidade de cura e de restauração do Senhor. Muitas vezes, no meio de uma dificuldade de relacionamento, nós somos tentados a não perdoar, né? Mas nós temos que caminhar na direção do Senhor e entender que com Ele nós não sofreremos o dano da segunda morte e receberemos a coroa da vida. E aqui o meu conselho, né, no caso, e os irmãos, cada um vai escrever o seu para a nossa igreja, é ser fiel nos desertos da vida. Porque nós precisamos, como igreja, nos manter fiéis, ainda que seja um deserto, ainda que seja seco, ainda que seja quente, ainda que seja inóspito, nós precisamos ser fiéis. Amém? Ao Senhor, né? Aí nós vamos para a próxima igreja, que é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo inicia o texto em Apocalipse 2, versículo 12, né? E nós temos ali o Senhor afirmando: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então aqui a gente está vendo de novo um lugar muito adverso. Aqui a gente está vendo de novo que é no meio de uma dificuldade, que é no meio de coisas que são contrárias ao cristianismo. Então é um lugar contrário ao que nós temos como um local, por exemplo, ou um convívio,
né, que segue a palavra do Senhor. Então, é um lugar adverso. O que Deus está falando para eles aqui? Eu conheço as obras de vocês e eu sei que vocês estão num lugar adverso e eu sei que vocês não negaram a fé, tá? Vocês têm sido fiel aí nesse lugar estranho, né, se eu posso dizer assim, nesse lugar estranho em que vocês estão. Entretanto, né, o que a gente tem no versículo 14? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então percebam, né, que quando nós olhamos aqui para essa descrição da igreja em Pérgamo, nós temos uma descrição de um local, a igreja estava num lugar que era tomado pelos princípios totalmente anticristãos, tá? E a partir disso, o que nós temos? Essas pessoas sendo fiéis ao Senhor. Entretanto, no meio dessas pessoas que eram fiéis ao Senhor, existiam pessoas, né, que seguiam a doutrina de Balaão, e esses ensinamentos, eles eram ensinamentos baseados na idolatria e na imoralidade. A gente já estudou em outros períodos, né, de estudo bíblico na EBD, que essa questão da imoralidade, ela é específica para a imoralidade sexual. Tá? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que ter também esse entendimento em relação a que Deus está se referindo. Deus está se referindo à idolatria, que é adorar outros deuses, né, que não são o Senhor, e a imoralidade é a imoralidade sexual, que é esse relacionamento, né, que envolve duas pessoas, e essa relação de corpo mesmo, tá? Então é isso, a gente tem que olhar com esse olhar para esses textos nesse momento. O que acontece aqui? Deus está instruindo eles a se arrepender dessa idolatria e se arrepender dessa imoralidade. Por quê? Né? Versículo 16, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então ele está chamando o povo ao arrependimento. Se o povo se arrepender, qual que é a promessa? Né? É o maná e o novo nome, que estão ali no versículo 17, estão descritos no versículo 17. O que eu indiquei aqui como um conselho, né, para nós enquanto igreja? Para que, enquanto igreja, a gente não abra precedentes para o pecado. Às vezes, a gente quer modernizar algumas práticas, né? E eu assim, tenho temor quando eu digo isso, mas eu sempre penso que tudo isso começa na nossa casa. Então, às vezes, a gente quer modernizar as formas de relacionamento, às vezes, a gente quer modernizar a forma de relacionamento dos nossos filhos com os amigos ou com as pessoas, né, que lhes interessam afetivamente. E a gente precisa ter um cuidado muito grande para que a idolatria não entre no nosso lar e também a imoralidade. Nós precisamos cuidar. Com isso, nós precisamos manter os nossos olhos, né? O que eu vejo é manter os olhos firmados no Senhor. Porque hoje em dia é muito fácil a gente relativizar os princípios da palavra. E uma vez que a gente fuja do princípio da palavra, nós teremos a consequência disso na nossa vida. Da mesma maneira, se nós seguimos ao Senhor e temos como princípio, né, o buscar a vontade de Deus para a nossa vida, nós também colheremos frutos maravilhosos. Então, nós precisamos cuidar, porque quando a gente abre um precedente de pecado, de idolatria ou de imoralidade na nossa casa, e aí nós vamos e nós congregamos, né? Essa prática, ela vai para dentro da igreja também. Então, um conselho para nós como igreja é nós não abrirmos precedentes para o pecado, tá? Aí nós temos a próxima igreja, que é a igreja de Tiatira, que começa no versículo 18, capítulo 2, né? E ali a gente tem a seguinte descrição em relação a essa igreja. Isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras,
e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Nossa, que maravilhoso, né? Amor, serviço, fé, paciência notáveis. Isso significa o quê? Que todo o contexto da igreja, tudo aquilo que aquelas pessoas realizavam, né? Em relação ao convívio que elas tinham, em relação à pregação do evangelho, em relação ao serviço que elas prestavam uns aos outros e talvez, né, aos de fora da igreja também, eram notáveis. Tinha requinte de amor, de cuidado, de fé, né? Então eles serviam com um coração sincero e íntegro. E aí, nós temos o versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então percebam que de novo nós temos o apontamento da idolatria, de novo nós temos o apontamento da imoralidade. E a gente tem que entender que esse apontamento ele tem um endereço certo. Engana os meus servos. Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar porque quem que vai ser enganado? Somos nós mesmos. Quem que tem o risco de cair no pecado da idolatria e da imoralidade? Nós mesmos, servos do Senhor. Então, qual que é a recomendação ou a instrução? Se arrepender dessas práticas. Se arrepender. Qual que é a promessa que Deus traz? A soberania das nações e a estrela da manhã. Né? E aí, como conselho para a igreja, mais uma vez, né, é muito parecido, na verdade, com aquilo que a gente vê no contexto da igreja de Pérgamo, mas eu indiquei ali como não deixar o serviço ser um ato religioso que permite a entrada de erros que possam afastar do Pai. Por quê? Percebam que nesse contexto, quem que estava sendo enganado eram os próprios servos que estavam lá praticando aquelas obras que a igreja como um todo praticava. Então, quando a gente para de praticar com o nosso coração íntegro diante do Senhor e passa a praticar como um ato, uma agenda, um compromisso humano, aí existe um risco muito grande da gente se afastar do coração do Pai e de começar a cometer esses erros, né, de idolatria e de imoralidade. Então, esse seria um conselho, né, para nós, enquanto igreja do Senhor. Aí nós temos a igreja em Sardes. A igreja em Sardes, ela está lá em Apocalipse 3, então já estamos no capítulo 3, os irmãos podem acompanhar. E nós temos aqui a seguinte descrição para essa igreja. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, né? E as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Misericórdia, né? Então, começou a não ser tão ameno assim, né? O cenário das igrejas. Por quê? Porque existiam poucas pessoas que perseveravam na santificação. Porque a maioria das pessoas estavam como? Morto. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e está morto. Então, é o quê? Tem uma aparência, a igreja tem uma aparência, né, de que ela tem a presença do Senhor, mas na verdade não tem a presença do Senhor. É uma aparência de boas obras, mas na verdade não são obras inspiradas pelo Senhor. E aí, qual que é a instrução dada a essa igreja em Sardes? Ser vigilante, porque estava morto e precisava da presença do Senhor, né? Então, Deus diz ali no versículo 2, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, ele não achou. Quando que a gente não acha alguma coisa? Quando a gente estava procurando, né? Então, não achei. Ele procurou e não encontrou, porque estava morto. Qual que é a promessa para os poucos, né, que perseveraram na santificação? O nome no livro da vida e defesa diante do Pai. Porque ali ele diz no versículo 5, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então é uma defesa, Jesus vai confessar, esse aqui estava vivo, ele estava lá no meio de Sardes, mas ele estava vivo, ele me buscou. Tá? É nesse sentido. Então, é essa confissão de Cristo diante do Pai.
Qual que seria o meu conselho para nós enquanto igreja, né? E eu sempre reforço que começa na nossa casa. Manter a atenção às práticas diárias. Para a gente não correr o risco, né, de começar a modernizar algumas coisas, como eu falei antes, modernizar relacionamentos. Ah, mas isso não faz mal, é normal, né? Essa faixa etária faz isso, é assim mesmo. Não, não é. Se não está na palavra do Senhor, não é assim mesmo. Né? E nós temos que ter um olhar pautado na palavra de Deus para essas nossas práticas diárias. Aí nós temos a igreja em Filadélfia, que começa a descrição dela no versículo 7 aqui do capítulo 3, né? E aqui no versículo 8, nós temos a seguinte descrição. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Percebam, você não era muito forte, né? É isso que o Senhor está dizendo. Tendo pouca força, você não era muito forte, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Que maravilha, né? Na nossa fraqueza, nós podermos ouvir isso do Senhor, né? Você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Isso é perseverar. Então, a nossa força, ela vem do Senhor. E quando nós nos sentimos fracos, nós temos que entender que nós somos mesmo, nós somos limitados, nós somos fracos, nós não temos condições de fazer boa parte das coisas por nós mesmos. E aí nós precisamos fazer o quê? Fazer isso que a igreja de Filadélfia fez, guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Qual foi a instrução dada a essa igreja? Né? A instrução dada a essa igreja foi guardar a fé. Guardar a fé. E Deus, ele fala algo que é tremendo aqui, no versículo 9. Eis que eu farei aos inimigos, né? Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui para eles? Que vocês parecem fracos, mas eu vou mostrar o quanto eu amo vocês. Eu vou revelar o meu amor por vocês. Essas pessoas, né, ou essa condição, essa situação que hoje perturba vocês, eu vou fazer que haja um reconhecimento de que eu sou o Deus que os ama. Que palavra maravilhosa, né? É uma palavra maravilhosa. E o versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, que tremendo, né? Deus tá dizendo ali para eles, ó, vai vir a tentação, igual ele já avisou a outra igreja, vai vir a tentação, né? Mas eu vou te guardar nessa hora. Então, a instrução do Senhor é que eles guardassem a fé. A instrução do Senhor hoje para nós é que a gente guarde a nossa fé, é que a gente persevere na palavra, é que a gente não negue o nome do Senhor. Qual que é a promessa para a igreja de Filadélfia? Lugar na presença de Deus na Nova Jerusalém. Né? E qual que é o meu conselho para nós enquanto igreja? Manter a nossa fé, manter os nossos olhos fixos em Cristo, porque se a gente olhar para o ladinho, irmãos, a gente já vai escorregar. Então nós temos que olhar para os nossos olhos fixos em Cristo, para nós conseguirmos manter a nossa fé. E aí nós chegamos, né, no versículo 14 aqui do capítulo 3, onde nós temos a descrição em relação à igreja de Laodiceia. E aqui é uma das descrições na Bíblia que me arrepiam, e me arrepiam de uma forma muito negativa, gera muito temor em mim esse texto. Sobretudo no versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E no versículo 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Misericórdia.
Não existem elogios para a igreja de Laodiceia, tá? Vocês perceberam que todas as outras igrejas têm um ponto positivo, têm um elogio designado pelo Senhor a elas. Aqui a igreja de Laodiceia não. E tem uma outra situação aqui no versículo 17 que a gente percebe, né? Que Deus diz assim para eles, como dizes, ou seja, a ideia, a projeção que vocês têm sobre vocês mesmos é que vocês são ricos, é que vocês estão enriquecidos, é que para vocês não falta nada. E na verdade vocês estão enganados, porque vocês são desgraçados, miseráveis e pobres, cego e nu. Por que eu estou falando de vocês? Porque a igreja é o conjunto de pessoas, são as várias pessoas que estão ali. Então, meus irmãos, misericórdia. O orgulho, né, quando demonstrado aqui, a gente sempre precisa lembrar que o orgulho foi o que fez Lúcifer deixar o seu lugar no céu e se tornar Satanás, o diabo, né? Então, a instrução dada por Deus a essas pessoas é o arrependimento, a essa igreja é o arrependimento. Ali no versículo 18, quando ele diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, roupas brancas, né, para que não apareça a tua nudez, e unge os teus olhos com colírio para que vejas. Então é o arrependimento, E existe uma promessa, mesmo que não tenha tido elogio nenhum, mesmo que o Senhor, depois de dizer, eu te aconselho que você venha comprar ouro de mim, né? Você acha que você é rico, mas venha comprar ouro de mim. Ou seja, venha aprender o que é precioso, né? Que é na presença do Senhor. Eu te aconselho que você venha e pegue de mim roupas brancas, para que você se vista, para que não apareça a vergonha da tua nudez, né? Ou seja, você acha que você está vestido e bem vestido, mas na verdade não está. Você precisa pegar isso de mim, né? Você acha que você está enxergando, mas você não está tendo uma visão muito clara. Vem aqui que eu tenho um remédio para isso. Então, o Senhor, ele traz uma solução para a igreja e ele fala sobre a repreensão a essa igreja, né? E ele também diz que eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ou seja, ele traz uma esperança de que se você realmente se arrepender, ainda que eu tenha todas essas críticas a você, eu vou ter um tempo de comunhão com você. Eu estarei presente no meio dessa igreja, mesmo que todas essas coisas já tenham acontecido, mesmo que tenha todo esse orgulho existido ali. A partir do momento, né, que o Senhor entra, as situações podem ser transformadas. E existe uma promessa, compartilhar o trono de Deus. Qual que nesse caso, no contexto da igreja de Laodiceia, é o meu conselho para nós enquanto igreja, né? Humilhar-se diante de Deus, sem orgulho. É deixarmos o nosso orgulho de lado, para que possamos buscar a presença do Senhor, humilhar-nos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele, no seu tempo, nos exaltará. Porque se nós buscarmos a exaltação, se nós buscarmos a nossa própria vontade, assim como a nossa própria ascensão, nós cairemos no erro do orgulho, e isso nos fará parecidos aí com a igreja de Laodiceia. Então, irmãos, a partir desse resumo, né, eu diria, básico, nesse formato de tabela, eu gostaria que os irmãos lessem os capítulos 2 e 3, fizessem as suas próprias tabelas e os seus apontamentos em relação às igrejas, bem como os seus conselhos, né, para nós, enquanto igreja do Senhor, em relação a cada uma das igrejas que nós estudamos aqui, tá? E também escrevam, né, como já foi sugerido nas outras aulas, escrever uma atitude sua que precisa ser mudada a partir do conteúdo que foi estudado. Nós estudamos temas específicos em cada igreja. Volta mais uma vez, faz esse retorno mais uma vez. E anota, é bom anotar, porque quando a gente anota, a gente aprende mais, né? Então, anota qual atitude que precisa ser mudada.
qual atitude? Para que o Senhor possa ensinar, edificar e transformar a minha vida e a sua vida. Irmãos, Deus abençoe. Eu desejo que vocês façam essa atividade, que ela seja edificante para vocês e que vocês se aproximem do Senhor, né? Porque o tempo do Senhor ele está próximo e nós temos a oportunidade de aprender mais dele a cada dia por meio da sua palavra. Deus abençoe. Até a próxima.